Bora lá. Que teve reflexão sobre a palavra que nós conversamos hoje de manhã. Hoje foi Jó 42, 17, né? Para as nossas orações. E aí, ao longo do dia, eu ouvi, olha que interessante, eu mesma fico me ouvindo, porque, como eu já comentei com vocês, Deus fala comigo na palavra, tá? Então, quando eu tô falando, eu não tô falando só com vocês. É porque Deus tá me ministrando, me ensinando, me ajudando, me dando bronca, puxando minha orelha. Então, tem todo um contexto no negócio. E aí eu refleti, dormi, claro, de tarde. Depois eu acordei e refleti na palavra e Deus foi me ministrando. E eu achei bacana, vamos rapidamente aqui compartilhar, porque essa palavra de hoje, ela merece esse carinho, esse cuidado, todas as palavras de Deus, né? Mas do texto que nós lemos de manhã, eu cheguei a algumas coisas que eu acho que são importantes a gente pontuar. Tá aqui no caderno, gente, porque eu vou anotando, né? Claro. Então, primeira coisa, mediante tudo que a gente falou que Jó passou, sofreu, perdeu seus filhos, perdeu tudo, era um homem abençoado, o diabo desafiou o Senhor, né? Em relação à fé e à confiança de Jó, né? E ao culto que ele prestava ao Senhor, dizendo, fácil, tem de tudo, tem família, tal. Muitas vezes a gente tem que atentar para isso. Isso é uma coisa muito que a gente precisa atentar. É fácil louvar o Senhor quando tá tudo bem, né? A gente vai na igreja, te acorda feliz, agradece feliz. Ai, Senhor, obrigado, tá tudo dando tão certo, tá tudo indo bem, tal, pá. Mas no dia da perda, do luto, da tristeza, da fome e as outras coisas que a gente já falou aqui, é difícil. A gente, às vezes, sem perceber, a gente blasfema contra Deus. E às vezes a gente blasfema contra Deus com pequenos gestos. O Senhor sabe todas as coisas, né? Se eu tô passando assim é porque o Senhor quer. O Senhor não quer ninguém sofrendo não, viu, gente? Deus permite que nós passemos por algumas coisas para que a gente aprenda, para que a gente cresça espiritualmente, amadureça, para que a gente tenha tempos novos na nossa vida, para que a gente quebre ciclos que só nos fazem mal. Porque tem ciclos na vida da gente que a gente fica sempre se repetindo, tá sempre naquele ciclo, sempre naquele ciclo, sempre naquele ciclo, e sempre com as mesmas atitudes. Então não blasfeme. Senhor, o Senhor tá vendo o que eu tô passando e tá permitindo. Gente, tá reclamando, tá murmurando. Não, Fabíola, não estou murmurando. Eu amo o Senhor e o Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe do meu coração, eu sou grata. Mas tá tão difícil. Então a gente sempre coloca um mais. Perceba que quando você começa a murmurar, reclamar e blasfemar, você coloca um mais. Tá tudo bem, mas... Senhor, obrigado, mas... Reflections, gatas e gatos. Então, tem uma coisa que é muito... que vem no meu coração e eu fiz uma anotação bem curta, assim, tipo... Não blasfeme. Isso não te ajuda e só te atrai coisas ruins, porque a palavra tem poder. Sabe quando as coisas estão indo ruim? E aí você vira e fala assim... Vamos falar de uma forma que... Eu não gosto de falar esse tipo de expressão, mas eu vou falar pra ficar claro, tá? Tem gente que fala assim, o que é um peido pra quem tá cagado? É só mais uma, né? Eu já tô... Tanta coisa acontecendo. Ou tem gente que ainda fala assim, quando uma coisa acontece, começa a acontecer um monte. Gente, palavra tem poder. Profetiza coisas boas na sua vida. Hoje está ruim, mas amanhã vai estar melhor, não pode ser? Hoje está difícil, mas o Senhor está comigo, está me carregando no colo, porque senão eu não estaria de pé, não teria força. A alegria do Senhor é a tua força. Então a gente pode ver, por exemplo,
a questão da blasfêmia, em Mateus 12, 31, 32, separei, claro, na palavra, né, gente? Que a gente não gosta de ficar falando aleatório, porque aqui não tem maluco. Romanos, Mateus. Então, aqui, ó. Mateus 12, 31, 32. Vou ler rapidamente aqui para vocês, porque eu acho essa palavra sensacional, tremenda e fantástica. Tá? Então, ela tá aqui nos dizendo, Mateus 12, 12, né? 31 e 32. Tô de óculos. 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste e nem no porvir. Então, tá claro. Outro ponto que eu anotei aqui, seja resiliente. O dia mal, ele chega para todos nós, de formas de diversas situações. Mas é uma fase, não é o nosso fim. E aí, vamos lá em Josué 1:9. Josué, que já é mais no começo da Bíblia. Josué 1:9. Olha aqui, ó. Resiliência, meu povo, resiliência. Josué 1:9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o contexto aqui é o seguinte: Moisés era seguidor de Josué. Não, Josué era seguidor de Moisés, tá? Moisés morreu. E aí Deus falou assim: Josué, agora você vai conduzir esse povo aqui, ó, no deserto, vai levar para a terra prometida. Esse povo é complicado, porque eles têm saudade do Egito, tudo que eles passavam lá, e você vai guiar esse povo, e você vai entrar nessa terra e vai conquistar Jericó. O desafio era grande, mas Josué foi obediente. Mas olha que coisa interessante, porque Deus não deu a ordem para ele apenas ser forte, corajoso, e largou. Não, porque Deus também falou: assim como fui com Moisés, também serei contigo. A promessa e a garantia de que Deus ia caminhar com ele. Deus caminha com você. Mesmo quando o desafio vem, quando... Eu costumo dizer assim, né? Crente bom é aquele que ele entorta, mas não quebra. Ele entorta, mas não quebra. Resiliência. Resiliência, irmãos. Resiliência. Perseverança também. Deus me deu uma palavra falando assim: persevere nos teus propósitos e persevere em crer no Senhor. Aí tá lá, Romanos 5, 21. Você vê que a palavra é toda interligada. A gente começou em Jó de manhã, né? Romanos. Esse aqui é Tiago. Romanos, Mateus. Romanos. Tem que saber manejar a palavra, viu, gente? Isso aqui é uma coisa preciosa. Porque o diabo não brinca em serviço, viu? Ele conhece muito bem essa palavra aqui. Conheça você também, tá? Então, Romanos 5, de 1 a 21, é o capítulo todo, praticamente. Mas a gente tem que ler, porque isso aqui é maravilhoso demais. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que eu falei para você agora? Persevere em crer no Senhor. Então tá. Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo,
pois poderá ser que pelo bom alguém se anime de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Palavra maravilhosa. Gente, como Deus, eu fico doida. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado, estamos falando de Adão, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensas, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão com a vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por isso, como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Também ainda falando sobre a perseverança. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação e a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que ama. Outra coisa, guarde o seu coração, não se entregue às tristezas, porque elas virão e faz parte, ok? Vamos lá, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esses são os desdobramentos da nossa reflexão de hoje de manhã. Jó 42, 17. Então, não blasfeme, seja resiliente, persevere e guarde o seu coração. Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você, de vitória. Para nós.